Boa noite a todos e a todas, espero que vocês estejam bem. Começando aqui o plantão de dúvidas, né? Eu me chamo Daniel, estamos aqui para sanar as dúvidas de vocês. Boa noite. À medida que for chegando aqui, né, a gente vai estabelecendo diálogo, espero que já tenha alguém aí, então aguardo vocês. Bom, pessoal, boa noite. Então, quem for chegando, vai colocando as dúvidas aí, por favor. Eu fiz aqui um slide para a gente, era também para orientar, para orientar, na verdade, o objetivo, a discussão, né, as dúvidas de vocês. E como não chegou ninguém ainda, então vou falando aqui um pouco, exatamente para quem queira depois assistir, né, essa live, né? Para quem queira assistir nesse plantão de dúvidas. Então, essa é a nossa ideia, tá bom? Então, à medida que for chegando, a gente vai estabelecendo um diálogo. Então, né, estamos na disciplina Iniciação à Ciência Geográfica, né, eu sou o professor Daniel Rodrigues Silva Luz Neto, e vamos aqui mediar esse processo. Bom, então nós temos aqui
na unidade número 1, né, elementos, né, de filosofia, de história da ciência geográfica. Então, traz exatamente, né, a gênese, né, da ciência geográfica, entendendo que a geografia, enquanto campo de saber, é bastante antiga, né? Enquanto ciência, ela data do século XIX, mas enquanto campo de conhecimento, né, os saberes geográficos existem desde há muito tempo, né? Os autores, o autor que vem sendo trabalhado nessa disciplina, vem trabalhando sobre a questão da origem, né, principalmente na filosofia, na Grécia e na Roma. Então, nós temos aí entre o século I e o século IV a.C., né, as discussões associadas ao conhecimento geográfico eram conhecidas como história natural ou filosofia natural, né, com maiores contribuições. Então, podemos citar Tales de Miletos, entre outros, então, alguns autores, né, que eram considerados, né, ou seja, que trabalhavam, né, com os saberes geográficos. Entre eles, nós temos Aristóteles, Estrabão, Ptolomeu. Então, todos esses autores, eles já contribuíam com a discussão relacionado, né, aos saberes geográficos. Então, isso é importante ser colocada. Bom, então, ainda na unidade número 1, nós temos que, com a expansão grega, né, promovida por Alexandre na Macedônia, então, todo esse processo de expansão, esses conhecimentos geográficos, né, eles vão sendo utilizados, né, eles vão sendo apropriados para essa expansão, principalmente a expansão do Império Romano. Então, o autor traz aí também a ideia, né, das grandes navegações, mas isso após o feudalismo. Nesse período aí é do período histórico da Idade Antiga, ou seja, da Antiguidade. Então, principalmente marca aí, né, a questão da Grécia, a questão de Roma, então, como berço, né, um grande berço também dos saberes geográficos. Dando continuidade a seguir, a gente tem que a geografia ela se tornou ciência a partir do século XIX, mas nem por isso, né, os povos antigos deixaram de buscar os conhecimentos sobre o planeta e seus espaços de vida. Um dos nomes fortes desse período foi Heródoto. Então, lembrando exatamente o que eu falei inicialmente, os saberes geográficos eles são antigos, enquanto ciência, aí sim, ele data do século XIX. Tá? Então, essa é a questão que a gente precisa saber, que muitas vezes a gente pensa que geografia é somente após a sistematização, né, após se tornar ciência, né, mas ela é bastante antiga, né, enquanto saberes científicos. E todos esses saberes, né, no século XIX, eles vão ser sistematizados, né, eles vão ganhar de ciência, né, ou seja, ele vai ser sistematizado, né, e nesse cenário, né, então a geografia ela se torna uma ciência. Bom, então, dando continuidade, então, dando continuidade, na unidade 3, né, vai ser trabalhado, na unidade 2, desculpa, vai ser discutido o nascimento da geografia científica, né, e os pioneiros e o evolucionismo, as escolas nacionais. Então, nessa unidade 2, já sai daquele período da Idade Antiga. Então, lembrando, então, a Idade Antiga vai do século I até o século VII, o século VIII, e do século VIII ao século XV, datas a Idade Média. Então, só que na Idade Média, no caso, os conhecimentos geográficos, eles não vão ser tão trabalhados exatamente em virtude, né, de boa parte dos conhecimentos da antiguidade eram guardados, né, em mosteiros. Então, a Idade Média teve esse contexto exatamente de escuridão, de não apresentar os conhecimentos, né, para a humanidade. Então,
no caso, os conhecimentos era uma verdade absoluta. Então, esse era o cenário, né? O cenário que era trabalhado até então. Então, após o fim da Idade Média, né, com a queda de Constantinopla, né, com a ascensão da burguesia, as grandes navegações. Então, após essas grandes navegações, vai ter o período de colonização, e com o período de colonização entra a relação entre colônia e metrópole, a questão também do avanço da burguesia e o incentivo ao estímulo à ciência. Então, emerge também, né, o movimento iluminismo, e esse movimento iluminismo ele vai questionar, né, as verdades absolutistas, do Estado absolutista, principalmente das questões relacionadas à questão, né, da Idade Média, da escuridão, e agora a ciência ela vai ganhar centralidade. Então, essa é muito importante ser destacado, né? Então, aí emerge, né, um novo cenário. Bom, e aí após o movimento do iluminismo, tem-se, né, a Revolução Industrial, né, posteriormente, em 1789, a Revolução Francesa, que vai ser um marco extremamente importante, exatamente porque vão se angariar na ciência, e no século XIX, né, a geografia vai emergir enquanto uma ciência, né, que a gente exatamente vai tratar nessa unidade número 2. Bom, então, voltando um pouco aí, né, exatamente na Idade Moderna, né, que data do século V, né, ao século XVIII. Então, essa Idade Média, né, esse novo sistema, né, com o fim da Idade Média, né, vai surgir o sistema mundo colonial, né, o próprio Roger Heisman, né, nesse livro A Nova Desordem Mundial, vai trabalhar muito com essa questão. Então, vai ter todo um sistema de investimento na colonização, nas grandes navegações, e aí os conhecimentos geográficos, nesse período, vai emergir a partir da descrição, né, dos fenômenos, a partir dos viajantes. Então, os viajantes eles vão tomar nota dessas viagens, então isso vai ser um saber, né, ou seja, um saber geográfico que representa essa realidade. Então, como ficou a geografia no sistema neocolonial, né? Então vou voltar aqui só um pouquinho para falar uma coisa. Então, nesse sistema aqui, então vai ser o sistema colonial. Então, era a relação entre colônia e metrópole, né? Só que com o fim, né, desse sistema, emerge um novo sistema, e a Revolução Industrial vai ser um marco importante para isso, né? Então, com a Revolução Industrial, vai surgir né, um capitalismo agora industrial, né? Então, e essa industrialização, muitos países eles vão se tornar desenvolvidos, né? Ou seja, muitos países vão investir na industrialização, e com esse processo de industrialização, o que vai acontecer? Essa industrialização vai permitir que muitos países vão se tornando novos impérios, e um deles é a Inglaterra, exatamente porque a Inglaterra angariou, né, tinha todos os elementos para que ela fosse a grande potência da época. Então, após a Inglaterra se tornar industrial, os países vão começar também a investir na industrialização, e esses países também vão se tornar impérios. Então, é exatamente nesse cenário que a geografia ela vai surgir, porque ela vai ser um conhecimento importante, né, para a expansão desse imperialismo, ou seja, uma neocolonização, uma forma de colonizar de novo, agora, né, com o capitalismo monopolista. Então, agora vai ser um cenário, a era dos impérios, que vai surgir exatamente no século XIX. Então, esses impérios, né, segundo Hobsbawm, então, vai tentar se inserir em diversos lugares do mundo, né? Então, é uma nova forma de neocolonização. E aí, e nesse cenário, existiam várias disputas entre os países, e um deles era entre a França e entre a Alemanha.
Então, nesse cenário, né, a Alemanha ainda não estava sendo um país sistematizado e a Alemanha precisava, né, de uma sistematização, né, precisava de um conhecimento exatamente para tentar criar uma identidade territorial do país, né, para que ela pudesse, né, ser, né, também uma grande potência, né, de colonização, né? Então, para isso, primeiramente, precisava-se ter uma identidade nacional, e nesse cenário a geografia ela vai ser importante exatamente, né, para esse cenário. Bom, então, aí emerge, né, os fundadores, né, da geografia, entre eles Humboldt, né? Então, Humboldt ele vai herdar uma fortuna na sua família, né? E ele abandonou todo o seu posto como engenheiro em Minas, né, na Prússia, e se dedicou ao seu sonho em viajar em expedições rumo às áreas, né, pouco conhecidas do globo, né? O próprio Humboldt ele vai investir, né, todo o seu dinheiro exatamente nessas grandes expedições, e essas expedições ela vai permitir para o Humboldt exatamente promover a análise geográfica da realidade, né? Então, para isso, no lado direito aí, vocês podem observar que ele vai utilizar principalmente, né, uma categoria geográfica chamada conexão. Então, a partir dessa conexão, né, a partir dessa categoria que ele vai criar, então ele vai relacionar os fatores humanos, os fatores naturais. Então, ele vai dizer que todos esses fatores eles estão interrelacionados. Então, lembrando que os fundadores da geografia, em si, eles não tinham uma perspectiva fragmentar em si, né? Vai ser exatamente na geografia tradicional, né, com a incorporação do positivismo, é que essa geografia, ela sim, vai passar a ser a fragmentária. Mas antes não existia essa fragmentação em si. Essa fragmentação ela vai surgir. Bom, então o Humboldt, né, ele vai ter toda essa importância, né, então ele vai fazer todo esse tipo de análise. Então, com o positivismo da geografia, ela vai passar para um novo momento, né, que é a geografia tradicional. Então, essa geografia tradicional, né, do século XIX, início do século XX, a marca dela exatamente é a fragmentação dos fenômenos, exatamente operando, né, com o método do positivismo, ou seja, essa aliança vai fazer com que a geografia se torne fragmentária. Então, essa é a perspectiva. Então, essa é uma análise importante. E na unidade número 3, né, vai ter uma discussão também sobre a nova geografia, então, que, né, com a geografia tradicional. Então, a geografia tradicional, então, do século XIX até 1950, então, essa geografia tradicional, né, ela, com o fim da geografia tradicional, entre aspas, né, então, assim, na verdade, com a emergência da nova corrente, que vai ser, né, a nova geografia, ou a geografia teorética constativa. Então, essa geografia teorética constativa, ela vai criticar nessa geografia tradicional, né, ela vai dizer que essa geografia tradicional ela não serve, e para isso ela vai tentar, né, criar um sistema explicativo, né, principalmente baseado em estatística, baseado na matemática. Então, o conteúdo do pensamento tradicional e fragmentário possui uma continuidade, né, dando o seu conteúdo da classe, instrumentos práticos e ideológicos da burguesia. Então, então, nesse cenário, nessa geografia tradicional, essa geografia teorética, criticando a geografia tradicional, mas ela vai servir também para essa perspectiva mais relacionado a classes sociais. Então, ela é exatamente para manutenção de classe social, né, exatamente, né, para, digamos assim, para atender, né, novas dinâmicas, né, para fazer análise, né, em que mantenha, né, o status quo das classes dominantes. Então, essa é uma perspectiva da geografia teorética quantitativa. Então, a análise, né, na geografia teorética quantitativa
né, segundo Milton Santos, no livro Por uma Geografia Nova, o espaço, né, ele não vai ser, né, muito considerado, ou seja, o espaço ele vai ser mais um espaço topológico, metrificado. Por isso que quando o Milton Santos faz a crítica, ele até vai dizer que a geografia, nesse cenário, ela vai ser viúva do espaço. Viúva do espaço por quê? Porque ela não analisa o espaço geográfico, então ela não discute o espaço geográfico, ela não compreende as dinâmicas espaciais. Então, essa dinâmica aí dessa geografia. Bom, e por fim, né, na unidade número 4, sobre a geografia radical, as contradições sociais, a geografia humanista, o indivíduo na geografia, o espaço geográfico uno e múltiplo. Então, essa geografia crítica, né, ela é uma outra vertente, né, outra corrente geográfica, que ela vai se pautar em vários outros métodos, e uma característica importante vai ser a crítica, né, da geografia teorética, né? Ou seja, da geografia quantitativa. Boa noite, Marli, tudo bem? Estou finalizando aqui e daqui a pouco a gente estabelece um diálogo, tá? E vai ficar gravado essa fala também, ok? Então, essa geografia crítica, né, ela vai ser um contraponto nessa essa geografia teorética, essa geografia teorética quantitativa. Então, ela vai se basear na geografia crítica, né, ela vai se basear no materialismo histórico dialético, né, principalmente. A geografia humanista vai se basear na fenomenologia, no existencialismo, né? Então, essa é uma nova perspectiva, né, relacionada a essa geografia. Tá? Então, esses são aspectos dessa nova corrente da geografia, que é a geografia radical. Né? Então, essa geografia radical, a geografia humanista, né? Então, ela vai ter novos parâmetros e agora o espaço geográfico passa a ser o nosso objeto de estudo. Então, nessa geografia, o espaço geográfico é o nosso objeto. Né? Então, é isso que nós vamos ver agora. Bom, então essa geografia crítica, né? Então a gente tem, né, no livro, né, geografia pequena história crítica, né, do autor, né, o Antônio Carlos Alves de Moraes, né, vai fazer uma análise sobre isso. A geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a Guerra do Luiz Lacoste, vai fazer um debate relacionado a essa perspectiva, em que ele vai dizer que a geografia ela servia também para fazer a guerra, só que ao mesmo tempo que a geografia servia para fazer a guerra, mas ela não serve somente para fazer a guerra. Então surgem novas dinâmicas, né? Surgem novas dimensões. Então nesse cenário ele vai propor que a geografia ela deve ser um instrumento de transformação, ou seja, que a geografia ela vai transformar a realidade. Né? Então essa perspectiva é importante. Né? E outra dimensão importante, né? O Milton Santos no livro Uma Geografia Nova, então ele vai dizer que a geografia, né, o espaço geográfico é nosso objeto de estudo, né? E na obra posterior, que é a Natureza do Espaço, em 95, ele vai fundamentar mais ainda, né, vai ter um posicionamento mais claro, que a geografia, né, o espaço geográfico é nosso objeto, né, de estudo. Né? E esse espaço geográfico, a definição é um conjunto, né, de objetos, é um sistema de objetos, sistema de ações interrelacionados, são relacionados esses objetos. Então, essa é a perspectiva, né, principalmente, né, em 1995, com a obra, né, A Natureza do Espaço. Bom, então, as conclusões aqui é que a geografia ela passou por diversos paradigmas. Então, nós temos a geografia, saberes geográficos, né, desde a Grécia Antiga, então, que eram saberes geográficos, né, mas não era ciência ainda, mas eram saberes utilizados, né, pelos povos para suas práticas cotidianas. Depois, a gente, no século XIX, no século XIX, a gente vai ter a geografia clássica, né, a emergência dos clássicos da geografia, como Humboldt, como Ritter, e no século XIX também, né, com a questão do positivismo, surge a geografia
tradicional. Então, essa geografia tradicional, né, ela vai ser baseada no positivismo, e esse positivismo vai dar uma conotação tradicional da geografia. Então, que geografia tradicional seria essa? É uma geografia em que ela não articula as coisas, ela é fragmentária. Então, a análise ela não é articulada, ela não busca genes dos fenômenos, né? Ou seja, é uma análise fragmentária. E, né, na década de 50 e 60 surge a geografia teorética quantitativa, onde vai fazer uma crítica a essa geografia tradicional, né? Então, que vai dizer que essa geografia tradicional ela não responde aos fenômenos e vai propor dados estatísticos, né, para fazer essa resposta. Bom, só que essa geografia teorética, quantitativa da década de 50 até a década de 70, ela não vai dar resposta, né, às várias dimensões, às contradições da sociedade. Então, os movimentos ambientalistas, os movimentos feministas, né, que vai criticar toda análise, né, todas as contradições da sociedade, essa geografia teorética, ela não dá conta porque ela é apenas números, e ela está a serviço de uma elite dominante. Né? E, por fim, na geografia crítica, né, na década de 70, né, com Yves Lacoste, com Milton Santos, Rui Moreira, entre outros, vai trazer o materialismo histórico dialético, né, para fazer uma análise da sociedade, das contradições da sociedade, né? Então, essa é uma perspectiva. E na década de 80, 90, né, também a corrente humanista, baseada na fenomenologia, no existencialismo. Então, toda essa dinâmica, né, ela vai ser o parâmetro, né, da geografia até então. E hoje nós temos vários outros paradigmas, né, paradigma da complexidade, então várias outras correntes. Então, hoje nós temos o materialismo histórico dialético, influenciando, a fenomenologia, o existencialismo, e vários outros tipos de ciência geográfica, né, e vários outros tipos de áreas do conhecimento dentro da geografia. Nós temos o campo da geografia, né, que é a própria ciência, e dentro da ciência a gente tem áreas, né, geografia urbana, geografia agrária, né, e a área do ensino de geografia, a geografia feminista, a geografia das questões étnico-raciais, entre outras áreas da geografia. Né? E hoje, né, esses últimos anos, principalmente a partir da década de 70, essa geografia está sendo colocada, né, principalmente para as pessoas que estão numa perspectiva da transformação de uma tendência pedagógica progressista, que essa geografia ela é uma geografia para a transformação da realidade. Claro que é campo de disputas, né, até mesmo algumas pessoas que fazem geografia optam por uma geografia tradicional, optam por uma geografia conservadora. Então, esses são alguns parâmetros, né, que a gente discutiu até aqui. Vocês podem voltar e assistir, né, esse vídeo, ele está sendo gravado. E agora eu vou abrir, né, para as perguntas, para as questões, né, desse diálogo. Né? Eu comecei fazendo, né, essa discussão. Então, vou abrir agora para vocês dialogarem. Só um minutinho. Vou aqui pausar aqui a gravação para que vocês possam assistir depois. Vamos agora partir para um diálogo aqui, tá bom? Ok, pessoal. A Alzelice, né, Fernandes, ela gostaria de saber sobre a questão da geografia pragmática, né, geografia humanista. Então, o seguinte, a geografia pragmática é a geografia teorética quantitativa. Então, essa geografia teorética quantitativa, a teoria quantitativa, ela visa a metrificar. Então, quando que aconteceu a geografia teorética quantitativa? Então, só voltando um pouquinho, tá? Então, a gente tem a geografia enquanto saberes, né? Enquanto saberes cotidianos, né? Saberes humanos, saberes das práticas espaciais, né? De acordo com o Rui Moreira, no texto que ele escreve. Então, desde a Grécia Antiga, ou seja, desde a Antiguidade, se utiliza esses conhecimentos. No século XIX, surge, né, a geografia se torna ciência,
no século XIX, e a partir dela que ela se torna ciência, né, ela passa, né, no primeiro momento era uma geografia clássica, e depois ela passa a ser uma geografia dos estados maiores, principalmente porque era para atender os interesses da Alemanha. Bom, em 1950 vai surgir a geografia teorética quantitativa. Por quê? Porque ela faz uma crítica à geografia tradicional, porque ela diz que a geografia tradicional ela não responde os fenômenos, é uma geografia fragmentária. Então, o que ela vai dizer? Ela vai dizer assim que não, vocês não respondem à realidade. Então, agora a gente tem que utilizar dados, a gente tem que utilizar a informática, né, para poder realmente dar força interpretativa à geografia. Então, a geografia teorética, pragmática, quantitativa, utiliza dados. Vou dar um exemplo para ser didático, que é tipo assim, 99% das crianças estão matriculadas na escola no Brasil. Esse dado significa que está sendo uma educação de qualidade? Gostaria que vocês respondessem no chat, por gentileza. Isso mesmo. Não significa que está sendo boa, porque é só um dado, né? Então, assim, tem que analisar outras partes, por exemplo, como é que está a questão da permanência dos estudantes? Como é que estão as salas de aulas? Tem ventilador, né, em lugares que são quentes? Como é que está a merenda escolar? Está boa? Essas crianças, ok, elas estão matriculadas, mas elas conseguem se manter, ela- elas conseguem se manter na escola, né? Então, esses são algumas perguntas, né? Então, não necessariamente que eles estão matriculados que está sendo bom. Então, por isso que precisa, né? Isso que é a geografia pragmática. Então, ela pega dados estatísticos para responder à realidade. E já a outra, né, a geografia humanista, né, ela a partir da década de 70, assim, começa uma crítica à geografia, essa geografia da matemática, né? Essa geografia pragmática dos dados. E aí surgem várias críticas a essa geografia também pragmática. Então, Yves Lacoste, no livro, né, A Geografia, isso serve, antes de mais nada, né, para fazer a guerra. Então, surge críticas, né? Ele começa a fazer a crítica na França, e o Milton Santos, também que estudou, foi professor lá na França, também vai ser influenciado por essas ideias, e ele vai escrever um livro para uma geografia nova, que é exatamente uma crítica a essa geografia pragmática da matemática. Então, ele vai propor uma nova geografia. Então, em 1978, vai ter um encontro em Fortaleza, né, que vai fazer toda uma crítica, vai lançar um livro para uma geografia nova, e a partir desse momento, esses autores vai ter uma influência enorme, né, principalmente o materialismo histórico dialético. Só que também existe outras correntes do pensamento, que é a geografia da fenomenologia, ou do existencialismo, que são correntes filosóficas que influenciam o pensamento geográfico. Então, essas correntes elas não vão ser tão mais fortes como a geografia crítica, né? A geografia marxista, mas ela também vai estar presente, né? De acordo com Paulo César da Costa Gomes, no livro Geografia e Modernidade. Mas ela, na década de 80, ela começa a ter força. E é a partir daí que vai surgir a geografia humanista, né? Que é baseada no Tuan, que é baseada na questão do sujeito. Então, eu analiso a realidade a partir da subjetividade, né? A partir da emoção, né? A partir dos sentimentos. Então, essa é uma geografia humanista. Ok? Então, a geografia pragmática da matemática e a geografia humanista baseada nessa questão da subjetividade, né? Do eu, né? Ou seja, essas análises mais numa escala do sujeito em si. Tudo certo? Mais alguma pergunta? Vocês podem falar também no microfone, tá bom? Fica à vontade.
E aí, você, enquanto vocês digitam, então, é esse panorama, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que cada momento do pensamento geográfico, das correntes, existe a apropriação dos métodos científicos, que são os métodos filosóficos. Que métodos filosóficos são esses? São o existencialismo, o positivismo, o materialismo histórico-dialético, a fenomenologia, o existencialismo, né, a teoria da complexidade do Edgar Morin. Então, todos esses são métodos filosóficos. Isso. Então, a geografia humanista é mais no sentido do sentimento, né, da percepção, então, mais baseado nessa questão mesmo do sujeito, do eu. Né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, aí eu quero que vocês me respondam. Né? Então, a sociedade atual ela é muito contraditória, tem muitas contradições sociais, né? Tem muita desigualdades sociais, né? Em virtude do sistema capitalista. Aí eu faço a pergunta para vocês. O que vocês acham, que tipo de geografia é essa? É uma geografia pragmática? Uma geografia crítica? Ou é uma geografia humanista? Uma geografia crítica, tá? Uma geografia crítica. Então, por que geografia crítica? Geografia crítica, ela vai estar criticando as contradições da realidade. Então, a geografia pragmática, quando a gente fala nela, é a geografia teorética. Deixa eu ver se eu coloco aqui o que eu tinha colocado, a geografia teorética. Vou compartilhar aqui com vocês o slide. Então, a geografia pragmática é a mesma da teorética quantitativa. Compartilhando. Então, a geografia, né, essa nova geografia, que é a geografia pragmática, olha só, essa corrente trabalha com análise espacial usando dados numéricos e estatísticos. Né? Então, assim, não que a geografia crítica e a geografia humanista não seja pragmática, não tem aplicabilidade, tá? Mas, assim, quando a gente fala na geografia pragmática, teorética, quantitativa, a gente está falando dessa geografia aqui, tá? Beleza? Então, essa geografia que a gente está falando da pragmática, teorética, quantitativa. Então, conseguiram entender? Qualquer coisa eu explico de novo, tá bom? Beleza. Então, assim, essas são ideias, né? São as correntes que é importante vocês entenderem. Eu vou só fazer aqui, que chegaram algumas pessoas aqui, só para vocês entenderem um pouco aqui a linha de raciocínio, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó, por exemplo. Aqui, pessoal, no início, tá? Na Grécia Antiga, né? Então, tudo era saber geográfico, mas não era ciência ainda, tá? Tudo era saber geográfico. Isso aqui é na antiguidade. Aí vai passando. Quando chega no século XIX, a geografia ela é sistematizada e ela tem sua primeira corrente do pensamento científico, que é a corrente, né, clássica, né? Ao mesmo tempo, emerge, né, a corrente tradicional, porque ela vai basear no positivismo. Então, ela do século XIX até 1950, ela vai ser uma geografia tradicional. Em 1950, o que vai surgir? A geografia pragmática, teorética, quantitativa, baseada nos dados, né? Baseado na matemática. Então, ela vai, né, assim, sustentar as coisas nos dados numéricos. Então, essa geografia pragmática, teorética, quantitativa. E na década de 70, aí vai surgir a geografia radical, que vai criticar essa geografia da matemática, essa geografia pragmática, que é a geografia
crítica. Então, a geografia crítica vai criticar as contradições da sociedade. Aí surge também outra geografia, que é, né, a geografia humanista, que vai analisar a subjetividade do sujeito, as emoções, os sentimentos, e principalmente a principal categoria dessa geografia humanista vai ser o lugar. Eu vou até colocar aqui, tá? A principal categoria vai ser da humanista. Da humanista vai ser a categoria lugar. Então, a categoria lugar vai ser a principal categoria da geografia humanista. Por quê? Porque eu analiso o lugar, nesse caso, estou analisando pela identidade dos sujeitos, que é tipo, por exemplo, você está lá na Argentina, não, que agora o bicho complicou lá, né? Mas você está lá em outro, sei lá, no Chile. E aí você está viajando no Chile e você vê alguém com a camisa da seleção brasileira. Então, aí você tem um sentimento de pertencimento, né? Olha só, então, aquele sujeito ali provavelmente seja do Brasil ou torce para a seleção brasileira, né? Então, essa é uma ideia de identidade e pertencimento por meio da categoria. Beleza, pessoal? Mas tudo certo? O Flávio não quer colocar uma pergunta, quer falar alguma coisa? A Marli? Ok, boa pergunta. Hoje predomina, assim, na verdade, uma geografia mais um paradigma holístico. Então, assim, hoje existem várias correntes. Mas, para não ficar em cima do muro, eu diria que a geografia crítica, ela, ela ainda prepondera. A geografia, quando a gente fala de geografia radical, né, é a geografia crítica. Então, é o seguinte, a geografia radical é uma geografia mais assim, o próprio nome já está dizendo, mais radical mesmo, tá? Mas hoje eu diria que a geografia crítica, né, ela prepondera, mas ela coexiste com outras geografias, né, com a geografia humanista, né, com a geografia mais plural, com outras correntes, né, de fazer geografia. Então, hoje tem pessoas que pesquisam que atuam, que atua e que pesquisa numa perspectiva crítica da sociedade, mas também tem pessoas que fazem pesquisa buscando a subjetividade dos sujeitos, buscando a questão da identidade. Então, hoje a gente tem, por exemplo, para dar a geografia feminista, né, que busca analisar, né, a questão de gênero. Nós temos a geografia hoje que discute as questões étnico-raciais, né? Nós temos a geografia hoje também que analisa a escola, a geografia, a geografia do futebol. Então, essas outras geografias, elas coexistem, né, com a geografia radical. Então, hoje, eu diria que existem várias geografias, no caso, claro que todas elas não podem fugir ao seu objeto, que é o espaço geográfico. E atenção, a geografia tem como objeto o espaço geográfico, mas por que espaço geográfico? Porque não é qualquer espaço, o espaço geográfico, porque quando a gente fala do espaço geográfico, nós consideramos o quê? O sistema de objetos, o sistema de ações, né, em relação, né, com a sociedade e a natureza. Então, a relação sociedade e natureza. Então, para não ficar em cima do muro, hoje sim, a geografia crítica, eu acredito que ainda é uma geografia que ainda tem mais influência, mas coexistindo com outras correntes do pensamento. Mais alguma pergunta?
Então, pessoal, até agora não tem mais alguma pergunta. Se vocês, alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade. Temos um tempinho aí, tá bom? Então, pessoal, já que não tem mais nenhuma pergunta, esse Tira Dúvidas, ele está gravado, né? Eu fiz essa fala que eu fiz com vocês também. Eu fiz uma fala inicial com esses slides, né? Porque não tinha chegado ninguém na hora, então eu tinha preparado, né? Eu tive essa ideia de fazer dessa forma, né? Pedir permissão a vocês, né? Para fazer dessa forma. Aí vocês podem retornar, pode assistir, né, na íntegra, são uns 12 minutinhos, tá bom? Então, eu agradeço, né, a participação de vocês e desejo um ótimo sábado. Forte abraço. Tchau, tchau.